Compartimos características físicas, climáticas muy particulares. No solamente hablamos de ecosistemas semiáridos, también tenemos ecosistemas muy áridos, donde junto a esta red compartimos las mismas fuentes en torno a la escasez de lluvia. Yo tengo la edad de 26 años y algo de lo que se trata ese encuentro es nada sobre nosotros sin nosotros. No se puede hablar de juventudes si no hay juventudes presentes. No se puede hablar de semiáridos si nosotros que vivimos en los territorios no estamos presentes en el debate del cambio climático. Entonces, esa frase es súper poderosa y llévensela consigo. No se puede hablar de ustedes sin ustedes y no se puede hablar de ellos sin ellos. Antes que nada, quiero agradecer a este territorio y a sus espíritus de la invitación tan manifestada vez más. Mi nombre es Camila Sánchez, soy comunidad postal de territorio de hay muchas expectativas de este espacio. También conservar pero también que hay muchas sobre nosotros sobre historias sociales. Eu quero ser a Brasil, mais precisamente do Nordeste, nada para Rica Bolo. Ou melhor, nasci e moro até hoje, sou filha e neta de agricultores. Hoje também sindicalista, faço parte do movimento sindical do Polo da Borborema, coordeno um grupo de jovens camponeses, estou membro da rede de juventude, a ASA Paraíba, né, a articulação do semiárido da Paraíba, e membro, junto com os meus companheiros aqui da mesa, das juventudes do semiárido. E estamos hoje aqui trazendo as nossas experiências com o olhar da juventude para essas rechegadas, mas para essas invasões que serem nossos territórios todos os dias sem consultar, sem sequer reconhecer a vida que existe naquele espaço. Boa tarde a todos. Paz e bem, para quem é de paz e bem, paz do Senhor, para quem é de paz do Senhor, e axé para quem é do axé. Primeiramente, eu quero pedir licença ao lugar, pedindo a bênção dos mais velhos e abençoando os mais novos. Gente, muito prazer, eu me chamo Anderson, mas podem me chamar de Ganga. Sou um quilombola da comunidade Aranguá do Meio, no estado do Pará. Venho com a voz do meu povo, diretamente da floresta, onde somos a maior quantidade de quilombolas, além da Bahia, está no Pará, eu na Amazônia como um todo. E como falar de clima e falar de meio ambiente sem os povos que vivem no meio ambiente, que vivem na floresta. Porque quando se fala em Amazônia, se fala em árvores e animais, mas lembre que além de uma Amazônia indígena de Cocá, existe também uma Amazônia preta e quilombola.
onde vivemos no nosso modo de vida e a nosso tempo e a nossa forma de viver. E falar sobre os nossos direitos, como o direito de ter a consulta livre e prévia é muito importante. Então, vamos levando o decorrer da conversa. Obrigado, gente. Gracias a todo el mundo. Gracias por venir a compartir. Bueno, hay cosas que son importantes como garantizar la participación, empezar nuevos puntos de partida para cómo es posible esta discusión que cerca toda la ronda de propiedad intelectual, de una discusión que sea lo que es necesario para que los pueblos se queden seguros delante de la ciencia que los consultas, las cosas. ¿Qué los pueblos quieren? Son los comunes. O que os povos querem, o que é necessário, mas de onde nós devemos construir esse lugar. E aí, a partir disso, vocês possuem experiências extremamente necessárias para a Vou começar aqui pelo Anderson para compartilhar um pouco da sua experiência em relação à discussão. E é importante falar que o trabalho sobre transição energética e esse movimento, ele envolve processos tecnológicos, envolve uma visualização e, em muitos momentos, parte de uma necessidade de desenvolvimento que vem do norte global. Mas o que o sul global tem a dizer sobre isso? O que as pessoas das comunidades, o que todos os grupos têm a socializar sobre que, de fato, deve ser uma transição justa, que, de fato, esteja amparada nas leis, nas propriedades e em todas as outras coisas que envolvem o movimento que é necessário ser feito por diversos grupos. Então, jogando para o Dano, eu acho super importante esse podcast. Então, pensando questão da transição energética justa, nós, povo paraense, somos o povo que mais paga energia no Brasil. Mais paga. Sendo que a maior quantidade, a maioria da energia que é produzida no Brasil é produzida no Pará. Certo? Os nossos territórios, no nosso município, sofrem inúmeras tentativas de adentrar no nosso território, sem nosso consentimento, mas nós, como povo de resistência, lutamos pelo nosso protocolo de consulta, onde hoje respeito, ou se não respeito, nós colocamos o nosso protocolo de consulta à disposição. Quem queira consultar a gente ou pense em entrar no nosso território, nós somos amparados por lei, mas muitas das vezes somos negados dos nossos direitos. Muitas empresas de absorção de carbono, como vocês podem ver hoje, o mercado de carbono está entrando em infinitos territórios, e o território quilombola não deixa de ser diferente. Somos assediados praticamente diariamente por essas empresas, onde querem entrar, onde querem trazer um termo mais técnico, uma forma mais ampla, uma forma mais branca de se falar, como popularmente a gente diz no território, e não traz para o povo, para a comunidade, realmente, o que realmente é, como realmente funciona, de que forma o território vai gerir o projeto. E a gente está aqui de arrecadar, instruir o povo, que já está pobre, precisando de ajuda, as mineradoras invadindo os territórios e tirando a capacidade dos territórios de se autossustentar. Em troca, oferece mão de obra barata de dentro do território. As empresas
meio que investem dentro dos territórios com falsas promessas de empregos de qualidade, mas realmente é um emprego muito superior a um branco, inferior, desculpem, a um branco de fora. Vendo isso, nós estamos perdendo território em infinitos lugares dentro do território. E é isso, gente. Muito obrigado. Compartilhando sua experiência também. E Ganga que trouxe muito mais sobre como a mercantilização dessa discussão ela acaba infiltrando em um debate que às vezes é mascarado de tentativas de fazer com que a discussão ela se torne uma participação social, quando na verdade, e sem dúvida alguma, a troca da propriedade intelectual, do poder, né, desses povos, pelo que significa o processo de engolir também a realidade. Né? Então, se somando a ele, a Daíma vai trazer também os processos da sociedade. No início da minha apresentação, eu faço parte de um movimento chamado Polo da Borborema. O Polo da Borborema é uma rede de 14 municípios e 13 sindicatos dos trabalhadores rurais. A gente trabalha a agricultura familiar de base agroecológica nesses 13 municípios. Nós já temos nesse território 10 mil sistemas de placa transferida, feiras agroecológicas, bancos de semente. A gente já tem um patrimônio vivo dentro daquele território. Ao longo dos nossos quase 30 anos, já construímos muita identidade no espaço. A gente trabalha com os agricultores, trabalha com as mulheres, trabalha com a juventude. E em 2018, a gente percebe um primeiro anômetro, um primeiro medidor de vento no nosso território. E aí a gente procurou saber o que era aquele medidor de vento, sobre o que falava, né? Aí ficamos sabendo que era sobre energias renováveis. A energia dita como limpa. E aí o nosso território começou a pesquisar e a estudar que energia limpa é essa, que energia renovável é essa. E aí a gente fizemos muitas visitas de intercâmbios, fizemos visitas de intercâmbio em outro estado, dentro do nosso próprio estado e outros territórios, para conhecer quais são essas energias renováveis para a agricultura familiar. E aí, ao longo do tempo, a gente percebeu os grandes impactos dentro da agricultura familiar. A questão do próprio agricultor não ter direito à sua terra, se ele produz energia elétrica, ele não é um produtor de alimentos. E a gente é um território que produz alimentos agroecológicos, que produz alimentos de verdade para pôr nas nossas mesas, mas também nas mesas da população. E aí a gente começou a entender os impactos dessa energia para nossos territórios. E eu acredito que em todos os visitas que nós fizemos não é diferente. Os impactos são iguais. Impacto no meio ambiente, enquanto é desmatada a nossa caatinga para implantar um parque, para implantar uma usina solar, o quanto de nossas águas são consumidas naquele espaço, o quanto vem sofrendo as famílias que vivem próximo ou dentro dos parques eólicos. Porque tem parques eólicos que não tem distanciamento mínimo das casas das famílias. Né? Então, diante disso, o nosso território fez uma campanha, território agroecológico no lugar de parque eólico, e aí a gente começou a fazer toda uma reivindicação. A gente já vamos marchando pelo 4º ano, levantando essa bandeira em defesa do nosso território. A juventude já se somou também nessa luta. Já realizamos feira da juventude em defesa do nosso território. E as empresas não foram nas comunidades conversar com os agricultores e as agricultoras, falar sobre o que é energia renovável. Mas nós fomos, nós estudamos e nós fizemos levamos essas informações para o campo, para a base, para quem realmente mora naquele território. Porque as empresas só chegavam e diziam, é o desenvolvimento que vai chegar no semiárido, é o desenvolvimento. E como todas as nossas riquezas, o sol é feito para todos nós, e a gente está sentindo ele esses dias, né? O vento é feito para todos nós, mas o sol que é de todos nós, e o vento está sendo vendido, está sendo moeda de troca para grandes empresas internacionais, sem a nossa autorização, sem a nossa consulta.
So, na Paraíba, só do povo da Borgoneta, na Paraíba. Carmen, tal vez ahora nos parte un poco de lo que pasa en el barrio y al mismo tiempo cómo entrar en la ciudad. ¿Hay alguna relación de Brasil con Brasil? Hola. Sí, tenemos mucha relación. De hecho, cuando tuve la oportunidad de que fortalecí mucho porque justamente nuestros territorios retornar a mi casa. Cuando retorné, empecé a acompañar esta consulta previa. Y a pesar de que había ido a la universidad, tenía unas herramientas de conocimiento, era muy triste y frustrante cómo entender que esta consulta previa, que es un mecanismo de participación, se vuelve realmente un mecanismo de negociación. Porque cuando llegamos a este espacio, yo pensé que nuestra comunidad tenía la posibilidad de decir sobre estos problemas. Decir no, queremos porque realmente estamos contemplados. Y pues esto no sucedió. Realmente tendríamos que tener un espacio en el que tengamos para prevenir esto, para mitigar. Entonces, por ejemplo, desde ahí se empieza a conocer también que estos mecanismos también que pasan por una necesidad. Que ahí es cuando necesitamos porque nosotros no se ve. Las veces no para nuestras cosas. Y junto con mi equipo de jóvenes formamos investigación comunitaria, fuimos pero en realidad sí sí cuando a veces mucho de las comunidades estados se decide que tienen ciudadanía o otras definiciones sin consultarnos a nosotros los jóvenes que vamos a seguir siendo pero aún más vulnerables niños sí, no, pero México, como muchos de los países latinoamericanos, tenemos experiencias y tenemos contextos particulares y similares. En México, la parte norte, toda es árida, muy árida. Se menciona Aridoamérica. La parte sur del país mexicano se considera Mesoamérica. En los años 1800, 1900, todas las grandes ciudades del norte del país fueron iniciadas por grandes proyectos industriales, principalmente mineros. Y es algo retórico porque se hacían grandes cambios de uso de suelo, sobre explotación de estos minerales y se fomentaron esas grandes ciudades. La parte del sur guarda los principales pueblos indígenas o pueblos originarios y en ellos existe una gran riqueza biológica y cultural
pero en el modelo interno o en el Producto Interno Bruto del país, eso no es considerado en cuenta. Hay una pregunta o hay algo que a mí me gusta compartir, el por qué Monterrey o San Pedro Garza García es el municipio más rico de toda Latinoamérica. Tiene mucha inversión industrial, tiene mucha inversión europea, asiática, pero sigue estando en un ecosistema árido y semiárido. Entonces es como un poco retórico o es un poco contrastante de por qué si la parte sur de México tiene todos estos recursos biológicos y culturales, siguen estando en unas condiciones de pobreza, siguen teniendo condiciones de marginación. Entonces la distribución del poder no solamente cae en lo natural, sino también desde el estatus social. Es importante involucrar a la sociedad, hacerla consciente, llevarles los conocimientos que nosotros tenemos para que ellos sean los tomadores de las decisiones. Volvemos al punto, no podemos hablar de ellos sin ellos y a veces ellos no alzan la voz por desconocimiento. Nosotros tenemos esas herramientas, la mayoría de acá hemos tenido una formación universitaria, entonces lo más contrastante es poderlos retribuir al mismo país, a la misma sociedad, porque somos de ello y para ello. En este contexto, pues nosotros somos una red de países de toda Latinoamérica que compartimos problemas, ecosistemas áridos y semiáridos, y ante ello hemos hecho un manifiesto con varios ejes particulares para incidir en esta negociación climática que sería la COP30. Tenemos un eje muy particular que me voy a permitir leerles sobre todo la transición energética justa y un derecho territorial, donde se busca que las energías renovables sean socialmente justas y descentralizadas, que se aplique efectivamente una consulta libre, previa e informada, en las personas toman sus propias decisiones en sus territorios, y el reconocimiento de las pérdidas irreparables y los daños acumulados. En este mismo contexto, compartido con Carmenza, no solamente se queda en la mitigación, no solamente en la compensación. Estamos hablando de que el cambio climático ya requiere medidas de adaptación. Entonces, por ello hemos armado un manifiesto, todos mis demás compañeros que están presentes en toda Latinoamérica para visibilizar y resignificar los ecosistemas áridos y semiáridos. Anteriormente habían sido ignorados, habían sido invisibilizados, pensando que no existe una diversidad biológica o diversidad social cuando realmente la hay. Entonces, este momento, este espacio es muy significativo para todos nosotros porque podemos alzar la voz. El cambio climático tiene muchas alteraciones, ¿no? Pero lo que ha dicho un poco en la ciencia es de que muchos ecosistemas empiezan a hacerse áridos y semiáridos. Entonces es una problemática que tenemos que atender y adaptarnos. Gracias. Gracias por compartir las experiencias y al mismo tiempo por sumar tantas técnicas tan distintas y al mismo tiempo representan una gran construcción de la frontera entre lo que es el desarrollo que quieren que tenemos y el desarrollo que queremos, lo que construimos todos los días y creamos en los territorios. Entonces, es muy importante hablar que ya hay técnicas en los territorios para la construcción de distintas maneras y distintas tecnologías para enfrentar lo que significa los desarrollos que quieren proponer para nosotros y para los distintos territorios que están acá.
Então, duas fases diferentes. Então, acho que esse intercâmbio, ele propõe para a gente um início de diálogo. O que a gente pode fazer a partir de agora, a partir do que significa a COP30 e toda a sua articulação, para que a discussão sobre o que acontece no território, sobre os debates que acontecem dentro desses espaços, eles não sejam somente colocados como locais, porque eles estão prontos para a disputa global, do que significa todos os debates que são extremamente necessários e levantados aqui. Então, não existe, as técnicas que vêm desses espaços, que surgem nos territórios, que fazem parte de uma gama de conhecimento, elas estão prontas para disputar o que significa o cenário global de desenvolvimento. E isso para a gente é muito importante, eu acredito que, sem dúvida, é um dos grandes aprendizados que a gente vai levar desse painel. Sigamos lutando para que o desenvolvimento ele seja questionado e que as técnicas que a gente desenvolva continuem incomodando o que significa essa onda e essa necessidade tão grande de fazer com que o sul global se ajoelhe diante do norte global. E nós não estamos fazendo isso. E não vai acontecer. Muito obrigada, gente. Obrigada aos painelistas. E que a transição energética seja justa. Se vocês tiverem perguntas e quiserem fazer aos painelistas, infelizmente nosso tempo acabou, mas as pessoas vão estar aqui ao lado e a gente agradece desde já. Obrigada. Vamos tirar uma foto oficial. Eu coloquei nessa aqui, parece que deu. Deixa eu ver. Asas. Eu estou colocando, eu consegui colocar aqui. Eu acho que basta que você fale. Vamos lá, todo mundo que participou.